pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal GRA na Prática, um canal onde você encontra conteúdo relevante sobre governança, riscos e auditoria de TI. Então, se você ainda não assinou o canal, aproveita, assine o canal e fica a par de conteúdo relevante toda semana. Então, nesse canal a gente vai tratar desses temas, dessa tríade, que é muito importante dentro do contexto, né, de todo profissional, tá? E nesse vídeo aqui, mais especificamente, o que a gente vai conversar? Já está passando aí na telinha de vocês, né? A gente vai falar um pouquinho sobre uma introdução ao Framework COBIT 2019, tá? Então, o nosso propósito aqui é que vocês entendam os aspectos gerais do COBIT, como que ele foi concebido, qual é o seu histórico e tudo mais, tá? Então, eu convido vocês a navegarem nesse nosso vídeo. Então, vamos junto, então, nesse espaço? Então, vamos que vamos. E aí, né, pessoal? Então, né, para a gente poder conhecer esse Framework COBIT 2019, eu vou pedir a vocês, inicialmente, que façam 3 ações, né? Uma, né, é que vocês consultem lá o site da ISACA, que é a instituição mantenedora do COBIT, né? E lá nesse site, nesses 2 links que eu estou colocando para vocês aí, vocês fazem lá o download das publicações, tá? Basicamente, nesse curso aqui, ao longo da série de vídeos, né? Então, se você ainda não assinou o canal, aproveite, assine o canal, porque esse é apenas um vídeo dessa série que a gente vai conversar com vocês, né? Então, eu recomendo fortemente que vocês façam o download desses 2 materiais que estão aí nesse link. E também eu estou colocando aí um link adicional, né? Que é que vocês podem também ter um conteúdo, né, sobre um blog que eu mantenho relacionado ao COBIT 2019. Então lá você também vai ter acesso a conteúdo relevante sobre o COBIT 2019. Mas o principal de tudo é que vocês consultem essas publicações, porque vai ser interessante, sempre um guia de consulta rápida, e mesmo assim, no momento que vocês queiram, tenham necessidade de conhecer um pouquinho mais, de aperfeiçoar, de aprofundar algum tema que a gente está tratando aqui no nosso vídeo, tá legal? Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é, por que o COBIT? Por que o COBIT é um framework de governança de INT, né? Então, nessa versão do COBIT, numa ampliação do COBIT 5, né, a ISACA está usando o termo Information and Technology, né? O que isso quer dizer? Que é governança de informação e tecnologia, tá? A gente tem, usualmente, né, utilizado, principalmente no contexto do Brasil, o termo TI, que é tecnologia da informação. Isso inclui o que, a tecnologia da informação? Ela inclui, né, sistemas, soluções que são mantidas, né, por tecnologia, e dentro delas, o que a gente tem basicamente? O fluxo informacional, né? Então, a ISACA, né, ela está trazendo para a gente que a gente está associando governança de informação e tecnologia. O que isso quer dizer? Que a gente tem informação percorrendo, né, trafegando dentro de algum componente de tecnologia. Para a gente aqui, ao longo dessa série, a gente vai continuar utilizando TI, tá bom? Por uma questão de convenção e que não afeta diretamente nada do conteúdo do nosso curso, tá legal? Bem, então por que ele é um framework de governança de TI ou governança de INT? Primeiro, né, o COBIT ele define uma série de componentes do sistema de governança. E aí, se você quiser ficar a par desses componentes do sistema de governança, assine o canal. A gente tem um vídeo aqui específico conversando sobre os componentes do sistema de governança. Ele também auxilia a organização a identificar escopo e objetivo de aplicação, né? O que acontece? Cada organização tem um contexto, tem um cenário, tem uma necessidade, tem um nicho de mercado, tem algumas aplicações que são específicas. Então, o COBIT também auxilia as organizações na customização de um sistema de governança específico, tá? Por isso que ele é identificável, ele é aplicável a qualquer tipo de organização. E, além disso, o fundamental de tudo, né, que a gente pode trazer para cá, que eu posso falar que ele é primordial, é que o COBIT ele é um conjunto de boas práticas, né? Então, a gente vai ver dentro de organização, por isso que eu falo, assine o canal, porque a gente vai ter uma série específica sobre os objetivos de governança e gestão do COBIT, e lá a gente vai tratar muito dessas boas práticas em cada um desses objetivos de governança e gestão do COBIT, né? Então, ele representa o quê? Um conjunto de práticas de governança, quando a gente estiver falando de governança, e um conjunto de práticas de gestão, quando a gente estiver falando de gestão, tá? Então, eu recomendo fortemente que vocês assinem o canal e fiquem a par de outros conteúdos que nós temos aí, tá? Então, basicamente, né, por isso que o COBIT é um framework de governança de TI, por conta desses requisitos aqui. Existem outros também, tá? Mas esses são os fundamentais, são os principais, né?
Então, se a gente tivesse que definir o que seria governança de TI dentro do contexto do COBIT, a gente fala que ela é um conjunto de processos que ela tem objetivo que é garantir o uso efetivo e eficiente da TI. Então, as organizações hoje, principalmente no contexto de transformação digital, elas são fortemente constituídas, elas são fortemente sendo tratadas por necessidade de tecnologia da informação. Então, as organizações elas necessitam usar recursos de TI. Então, diante desse cenário, a governança de TI ela busca o quê? Efetuar, ter processos, ter instrumentos para a gente garantir esse uso efetivo e eficiente da TI. Por meio de quê? Por meio de objetivos específicos de TI, para que esses objetivos sejam alinhados às necessidades de negócio. Então, é muito fundamental que a gente tenha esse alinhamento entre o que é negócio e o que é TI. E aí, o COBIT ele auxilia nesse instrumento, nessa forma da gente, digamos assim, estreitar esses elos e uma estratégia desdobrar da outra e vice-versa, tá legal? Então a gente vai ver isso em outros vídeos, em outras séries, por isso que eu convido vocês fortemente a assinar o canal e ficar a par de todo o conteúdo relevante sobre o COBIT 2019, tá? Se a gente der um pouquinho mais de sequência aqui, quando a gente conversa lá, quando a gente acessa o framework, quando a gente faz uma análise bem abrangente do COBIT, a gente vê que ele tem o seguinte propósito. Primeiro gerar valor para a organização. Então, para que a gente vai ter tecnologia, com qual objetivo, qual a importância da TI para as organizações, para sustentar negócio, para dar estratégia de negócio, para inovar processos, enfim. Então, o COBIT está aí para ajudar a agregar valor aos processos relacionados à tecnologia, principalmente dentro desse contexto. E aí, agregando valor, gerando valor, a gente cai no segundo propósito, que está relacionado aqui. Está relacionado a gente ter o alinhamento entre TI e negócio. E é bem interessante porque a organização do COBIT, ela provê esse tipo de mecanismo de você identificar o que é fundamental, o que é relevante, tá? E ajuda a organização na definição desses instrumentos. E aí, assine o canal, porque a gente vai ter um vídeo específico falando como customizar o COBIT para atender algumas necessidades específicas de governança, tá? Bem, além disso também, a gente tem lá que o COBIT, por conta disso, ele mantém, ele ajuda, ele garante a governança corporativa de TI, Isso é muito importante porque isso traz para a gente um cenário onde a governança dentro do COBIT, ela expande, o departamento, a área, o setor, a unidade de tecnologia da informação. E ela tem que estar vinculada à estratégia de negócio, à gestão corporativa, à governança corporativa dos negócios. Então, é muito interessante essa visão do COBIT, porque tem processos que são específicos de TI, mas tem processos de TI que são altamente dependentes de negócio. E essas decisões precisam vir de comitês especializados, de áreas-chave dentro da organização, e é por meio da governança corporativa de TI. E aí a gente vai ver alguns comitês, que o próprio COBIT também sugere para fins de tomada de decisão, para fins de alavancar e a gente poder, digamos assim, estar alinhado, atender a esse requisito, a esse propósito do COBIT, tá legal? Então, mais uma vez eu convido vocês a gente, acessar o canal, assinar o canal para que você possa usufruir de todo esse conteúdo que a gente está trazendo aqui relacionado a esse framework maravilhoso que é o framework COBIT 2019. Tá? Então, se a gente tivesse que falar a respeito de aplicações do COBIT 2019, é bem interessante porque esse canal aqui, o seu canal GRA na Prática, ele está estruturado também com base em aplicações do framework COBIT. Por quê? Quando a gente fala em governança, o COBIT ele tem lá um domínio específico, processo específico, objetivos relacionados à governança. Então, o COBIT se aplica dentro desse nicho de governança. Quando a gente fala de gestão, é verdade, são processos que são processos relacionados a planejamento, execução, você entender como é que isso funciona na organização e retroalimentar as necessidades estratégicas. São lá os processos de gestão. Então, o COBIT também se aplica lá dentro dos processos de gestão. E aí, a gente tem uma outra área que também pode usufruir dos instrumentos do COBIT, que é a auditoria, quando a gente utiliza o COBIT, por exemplo, como um critério, como uma forma de avaliação, utilizando lá as boas práticas do COBIT,
né, e as atividades. Então, mas não se preocupe, por quê? Assine o canal, a gente vai ter uma série específica tratando do COBIT aplicado à auditoria de TI, como você pode customizar esse framework, né, para que você tenha sucesso e faça algumas adaptações, logicamente, né, e aplique aí dentro do contexto da sua organização. E finalizando, a gente também tem um COBIT lá como um grande framework relacionado à gestão de riscos, né? Por que isso, né? Porque o COBIT está organizado em objetivos de governança e gestão. Assine o canal que a gente tem um vídeo sobre isso especificamente, né? E ele trabalha muito essas questões de processos dentro da TI, e a gestão de riscos nada mais é do que a gente avaliar riscos relacionados principalmente a alguns processos dentro da tecnologia, tá? Então é bem legal, tá? Ao longo das nossas séries, de outros vídeos, a gente vai abordar cada uma dessas áreas, cada uma dessas temáticas aqui no nosso canal, né? Esse canal aí, GRA na Prática, ele tem exatamente esse objetivo, e sempre, dentro do possível, a gente vai fazer vinculação ao Framework COBIT 2019. Legal? Bem, dito isso aí, já que a gente já trabalhou dentro dessas duas camadas de governança e de gestão, é bem interessante porque, né, o COBIT ele traz isso bem distinto em seu modelo, né? O que é a governança, o que é a gestão. E aí a gente pode até trazer aqui de uma forma simplificada que governança está associada ao processo de avaliar, dirigir e monitorar. Ou seja, lá a partir das necessidades de negócio, né, dos anseios, né, de todas as diretrizes, das orientações, das inspirações da alta administração, da alta cúpula da organização, a gente tem lá as demandas, né, que vão originar o quê? Que vão originar necessidades de negócio, e que essas necessidades de negócio precisam ser implementadas, né? E a gente vai usar a tecnologia para ser um instrumento estratégico, operacional, né, para poder implementar todos esses processos relacionados, né, à alta gestão da organização. Isso é por meio de quê? Do que a gente chama lá de um PDCA, que são os processos de gestão. Então, a alta administração com base na governança, ela vai avaliar, dirigir e monitorar tudo que ela deseja em termos técnicos. E a gestão vai implementar esses processos nessas camadas, e depois disso ela vai aproveitar e vai retroalimentar todo o processo relacionado à governança. Então, né, a gente tem lá a direção, a alta administração, dando as orientações. Essas orientações são implementadas e elas precisam gerar retroalimentação, gerar feedback para a organização por meio de quê? De um procedimento, né, de feedback, que a gente chama aqui, feedback da gerência, feedback da governança, onde a gente realmente consegue checar, né, avaliar se aquilo que foi projetado está sendo implementado e está gerando os benefícios, né, todo agregando valor necessário a esse processo, tá bom? Então, em linhas gerais, é isso o COBIT 2019, tá? Ele trabalha esses dois segmentos, essas duas vertentes dentro dessa visão, tá? E, de certa forma, né, quando a gente vincula o COBIT, né, a toda essa visão estratégica de agregar valor, né, ele basicamente, né, as organizações, quando tem essa ideia de trazer a implementação do COBIT, tem que estar pensando em três aspectos primordiais. Quais são? Primeiro, realizar benefícios, ou seja, atender as partes interessadas, atender as necessidades de negócio, ter resultados sustentáveis. Então, isso é fundamental quando a gente pensa dentro desse modelo COBIT, né, voltado aí para aplicação dentro de uma área de tecnologia da informação. O que mais? Otimizar riscos, né? Dentro do COBIT, a gente tem um processo usual, um processo que é de gerenciamento de riscos, mas a partir dessa gestão de risco implementada, a gente precisa gerar melhoria contínua, aperfeiçoar todo esse processo de governança. Então, o COBIT ele atua fortemente na otimização, tanto na otimização dos riscos, para saber se a gente está realmente atentos ou a par, ou mais ainda, checando, né, todas essas necessidades especiais que a gente precisa, né? Para quê? Para que a gente realmente consiga agregar valor nessa otimização e, mais ainda, principalmente, né, em função, quando a gente tem relacionado a processos, né, quando a gente fala lá da camada especial diretamente, que é a questão de agregar valor, otimizar valor e gerar recursos. Então, o processo de gestão, ele vai fazer uma gestão dos recursos como um todo da organização, dos recursos de TI. E dentro da governança, o que a gente espera? Um uso efetivo e eficiente. Lembra que a gente viu anteriormente na definição? Então, para o COBIT também é primordial que a gente tenha um processo de otimização de recursos, né? Então, se a gente tivesse que resumir, né, o COBIT, né,
diretamente nesse momento, a gente ia falar que ele está associado à otimização de recursos e de riscos e ainda está associado a realizar benefício, entregar benefício e trazer soluções. Tanto que, né, esses três componentes aí são os três componentes que a gente tem principais lá dentro, né, da camada de governança, aliado a mais dois aí que a gente vai ver mais adiante. Por isso que eu falo, assine o canal, porque aqui você vai ter conteúdo relevante relacionado à governança, riscos e auditoria, tá bom? Bem, se a gente seguir mais um pouco, né, e a gente já até falou bastante, né, a respeito disso, a gente tem lá o COBIT vindo desde a alta gestão, desde os instrumentos das partes interessadas até a média gerência, digamos assim, e a sua operação. E esse processo sendo retroalimentado, né? O que a gente quer dizer com isso? O COBIT ele vai de ponta a ponta, ou seja, eu penso o COBIT lá desde a camada da alta gestão até a camada de operação. Isso é muito legal, porque o modelo nos dá uma visão holística, né, de todo o cenário das necessidades, sejam relacionadas à governança ou à gestão, seja relacionada à média gerência, seja relacionada à alta gerência, seja relacionada à alta administração da organização, independe aí de como isso digamos assim, instituído, né, organizado na sua estrutura organizacional, tá? Logicamente, né, todos esses instrumentos, esses papéis, essas responsabilidades que a gente está tratando aqui, vai depender de como isso é assim aplicado, de como isso é estruturado, de como isso é orquestrado dentro da organização que você atua, para você poder fazer nessas customizações e esses ajustes. Mas em linhas gerais é isso, a gente tem o COBIT, né, desde alto nível até um baixo nível em sua aplicação diretamente, tá? E, além disso, né, assim, é muito importante a gente trazer para cá algumas questões relacionadas a porquê do COBIT 2019. Né? Então, assim, aqui são alguns insights, né, que são colocados lá pela associação, pelos pesquisadores, quando estiveram lá modelando, estruturando o COBIT. Né? Um primeiro insight que eles trazem é: se a sua organização tem algum problema relacionado, né, nessa interação, nessa integração, no relacionamento entre TI e negócio, o COBIT pode te ajudar. Então, esse é um mecanismo interessante, né? É o que a gente chama aí de alguns insights, tá, relacionados, né, a esse aspecto de uso do COBIT. Um outro, né? Sua empresa está tendo, né, muitas multas ou penalidades regulatórias, então é um outro ponto de atenção também. O COBIT, tá, pode ser bem útil nessa questão quando a gente pensa lá em aspectos de compliance, aspectos de conformidade, né? Então o COBIT tem instrumentos, ele tem processo, ele tem práticas, ele tem atividades que vai te ajudar bastante a tentar ajudar a minimizar os riscos relacionados, né, a não atendimento de requisitos de compliance. Né? Um outro aspecto também são para aquelas organizações que trabalham muito em silos, né, muito departamental. Né? Isso dentro de um modelo ágil, dentro de um modelo de agilidade, onde as áreas estão integradas, estão unidas, né, tem um grande impacto, tá bom? Então, nesse sentido, o COBIT também ajuda com a estruturação, integração de processos e mais ainda, quando ele faz uma correlação entre o que é entrada de um processo é output para outro processo, né? O que é input de um processo é saída de outro processo. Então, é bem interessante esse mecanismo do COBIT, por quê? Porque ele intercala, ele traz para a gente uma visão bem integrada e holística de que como essas práticas são interdependentes. Né? Então, assina o canal, porque você vai ter conteúdo relevante sobre governança, riscos e auditoria de TI. Tá? E mais ainda, a sua organização, né, a sua instituição, ela não está atendendo às necessidades dos stakeholders, então o COBIT também auxilia, tá? Tendo processo, tendo objetivos, tendo focos relacionados a esse aspecto, tá bom? E mais ainda, a organização está tendo riscos de TI, opa, então é um bom sinal que, assim, os instrumentos de governança do COBIT podem ser bem úteis para a sua organização também, quando pensa questões de risco, trabalhando com cenários de risco, risco de segurança de TI, riscos de TI, enfim, tá? Todo esse foco, principalmente para as organizações que são altamente dependentes de tecnologia e de serviços, né? E que necessitam de disponibilidade, continuidade dos seus recursos, né? Bem ainda, né? O COBIT também diz, está tendo dificuldade de alocação de recursos, né? Como que eu vou
vou fazer gestão desses meus ativos, como que eu vou ter instrumentos norteadores para investimentos de TI. Então, o COBIT também auxilia bastante nessa questão, né? E pensando aí em fornecedores, né, de tecnologia, de solução de tecnologia, o COBIT também é um instrumento bem interessante, bem relacionado a ajudar as organizações quando fala em gestão de terceiros, em gestão de fornecedores e tudo mais. Principalmente agora no cenário que a gente está vivendo, né, com modelos integrados para a nuvem, né, onde a gente também precisa avaliar como é que se dá esse risco de um fornecedor, um risco de um terceiro de solução tecnológica. Bem, esses aqui são alguns fatores motivacionais que eu estou enumerando aqui para a gente, né, para a gente dar esse start, esse input, né, digamos assim, esse aquecimento dentro do vídeo que a gente vai ter. Mas a gente ficaria aqui muito tempo falando sobre outros fatores, falando sobre outras questões, porque o COBIT é um framework, né, bem grande, ele é capaz de ser aplicável, customizado, tá? E bem internalizado na sua organização. Quer ficar par de conteúdo relevante? Mais uma vez, assine o canal, porque GRA na Prática é aqui que você tem esse conteúdo, tá legal? Para a gente seguir aqui, né, mais um pouco, dentro da ideia desse vídeo, né, para não ficar também muito longo, é a gente falar um pouquinho assim da história, né, da evolução do COBIT, né? Então você vê lá que desde 1996 já se falava em COBIT 1, depois COBIT 2, depois COBIT 3, COBIT 4, 4.1, COBIT 5, até a gente chegar em dezembro de 2018, né, com o COBIT 2019, né? Então, apesar dele ter esse ano, né, de 2019, dentro da sua codificação, ele nasceu lá em dezembro de 2018, tá? E ele teve sempre assim uma ampliação da sua abordagem, né, pessoal? Assim, vamos ser bem sinceros, né? As necessidades de negócio estão mudando, as aplicações, né? Os instrumentos de governança também das empresas estão mudando. Então, o COBIT também ele vem se aperfeiçoando ao longo do tempo, né? Ele teve lá no início essa aplicação voltada mais para a auditoria, depois pensando em ambientes de controle, depois em gestão, depois trazendo a governança de TI, aquele que a gente tinha explicado, depois o COBIT 5 já com essa visão estratégica, né, de empresarial, digamos, essa visão corporativa da TI, e agora em 2019 ele pegando a governança corporativa de INT, ou seja, que não é só tecnologia, né? É tecnologia e informação, mas assim o termo TI, na verdade, ele já quer dizer isso, né? Porque a gente tem a tecnologia sendo o suporte, sendo o recurso de armazenamento para um fluxo de informação que é coletada, que é aplicada, que é armazenada, ou seja, que é trafegada e depois que ela é destruída também, dependendo do fluxo de processo, tá? E para a gente aqui, vale essa ideia de governança corporativa de INT. Se vocês me perguntassem, você, Diogo, em que momento você começou, né, a trabalhar com COBIT, né, a ter assim, acesso, né, a estudar esse framework, né? Na verdade, a partir de 2005, 2006, ainda na versão do COBIT 4, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar no COBIT 4, na época ainda era a versão em inglês. Depois a gente veio para o COBIT 4.1, onde também eu tive a oportunidade de participar, né, de um grupo de tradução lá do COBIT 4.1, um instrumento assim bem abrangente, onde começou assim, a ter muita aplicação, muito uso aqui dentro do cenário brasileiro, né? Principalmente pelos órgãos de controle, né? Os órgãos de controle federal começaram também a utilizar o COBIT, né, dentro das suas atividades, então ele começou a ganhar uma escala, uma repercussão muito forte, né? E aí o COBIT 5, ele fez assim uma, como é que eu vou falar, uma reestruturação do COBIT 4.1, mudando muita coisa, e aí eu posso falar que a gente foi um momento de reaprendizado, né? Um momento, né, de novo conhecimento do COBIT, que eu tive que realmente me adaptar na época com toda a mudança que aconteceu dentro do COBIT 5, né? Quando a gente já estava familiarizado bem com o modelo, ele mudou completamente a sua concepção, a sua ideia, tá? E aí, a partir disso, eu também continuei me envolvendo aí com o COBIT, tanto que eu coordenei grupos de tradução, tá, ao longo da ISACA também aqui no Brasil. E aí agora depois veio o COBIT 2019, onde na verdade foi uma pequena reformulação do COBIT 5, tá? A gente depois vai ter outro vídeo aí também, por isso que assina o canal, para você ficar a par desse conteúdo. Fez algumas, né, alterações em relação ao COBIT 5, nada assim muito gritante, né, assim, que tenha alterado diretamente.
Tanto que até hoje, aí, né, não sei o momento que você está assistindo esse vídeo, mas atualmente a gente está em 2023, as organizações ainda estão usando ainda o COBIT-5 sem problema algum, tá? Assim, tem organizações que ainda usam até o 4.1, logicamente, alguns conceitos, alguns métodos, algumas terminologias um pouco desatualizadas, porque o mercado mudou muito, mas ainda é válido, tá? Ainda são instrumentos válidos também, tá legal? E o COBIT 2019 fez essa mudança, né? E aí, depois disso, eu continuei também dentro dessa minha jornada. Então, como eu já comentei com vocês em outro vídeo, né? Eu também tenho a certificação COBIT, é um framework, assim, que ele tem, assim, aplicações independentes do porte da organização, mas isso é papo para outro vídeo, tá legal? E para a gente finalizar, né? A gente falou muito o que o COBIT é, qual é a sua aplicação, como é que é o seu histórico, o que o COBIT não é. Então, assim, é muito importante que você entenda que o COBIT não serve para o quê? Ter toda a descrição do seu ambiente de TI, não. Ele dá alguns processos, algumas ideias, ele dá um modelo central, digamos assim, né, que é o que ele chama lá de COBIT Core, né, ou seja, os processos centrais, os processos vitais da organização, mas tá, é interessante que o COBIT é um modelo aberto, né, e dentro desse sentido, a gente consegue ampliar a sua aplicação do COBIT com outros instrumentos, né, que a Isaka também disponibiliza, tá legal? Então, você não vai ter a descrição completa do ambiente de TI, você vai ter que sim adaptar, utilizar outros padrões. Ah, Diogo, então o COBIT por si só não vai me atender? Vai. Dentro de uma visão macro, de uma visão ampla, ele vai te atender e você vai precisar fazer as customizações que são necessárias para você aplicar o modelo em questões específicas principalmente, tá legal? Bem, ele também não está aí para organizar processos de negócio, o foco dele são os processos de TI, então ele não tem essa vinculação direta. Claro que muito processo de TI está lá para poder ajudar, integrado com o negócio, né? Mas diretamente ele não foca em processos de negócio. Ele também não traz nenhum aspecto técnico em termos de tecnologia, ou que tipo de tecnologia eu vou adotar, qual é a melhor tecnologia em relação à outra, não. Isso são decisões organizacionais, isso são políticas estratégicas que cada empresa vai adotar, tá? Mas o COBIT, sim, ele sugere aí para você o quê? Uma série de diretrizes, de orientações, de boas práticas que o mercado está seguindo. Mas ele não vai falar, adote a tecnologia A ou a tecnologia B. Não é o propósito dele, tá? Então, como a gente tinha falado assim, ele não está aí para trazer aspectos técnicos, nem orientar as organizações a que tipo de tecnologia implementar. E mais ainda, ele também não vai falar assim, tome a decisão A, tome a decisão B. Não. A decisão é de cada instituição, de cada organização relacionada ao que é melhor para ela. Então, o COBIT, sim, ele dá orientações e práticas para que seja uma melhor tomada de decisão. Beleza, pessoal? Então, eu agradeço muito vocês por estarem até aqui, por terem assistido esse vídeo. Assine aí o canal GRA na Prática, que tem muito conteúdo relevante. Ativa o sininho e que a gente está aqui exatamente para esse processo, tá legal? Então, mais uma vez, aguardo vocês em outro vídeo, tá? Um grande abraço para todos.